Ouvindo Itaenga Notícias. Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade. Itaenga Notícias. Estamos por aqui e hoje eu recebo com satisfação aqui o ex-vereador, ele que político que continua na ativa também, sempre articulando, sempre chegando junto aos que representam a política do nosso município. Quem não lembra, né, da atuação do Luiz Pedro, que por muitos mandatos teve também como vereador e teve também aí como mandatário da Câmara Municipal de Vereadores, né? Foi presidente também da Casa Legislativa João Cavalcante Petribu. Boa tarde, Luiz Pedro, como é que está? Boa tarde, tá tudo bem, graças a Deus, na paz do Senhor. Júlio Filho, boa tarde mais uma vez. Com o seu nome eu saldo quem faz esse raio e que Deus abençoe, que o Senhor, aquele comunicador, sabe, tem sua sabedoria e que Deus cada vez mais lhe qualifica. Eu quero mandar um abraço para todas as comunidades, para todo o povo das comunidades, como Camboa, Quatis, Lameiro e Açude de Pedra, Angico, Imbé e os demais. Tem meu abraço. E está aqui Luiz Pedro, uma vez no rádio, né? Eita, Luiz Pedro também, que vê que o senhor foi aqui a Grinaldo, né? Dando apoio moral ao pai, né? Isso, rapaz, é o apoio da família que importa mesmo, né, meu amigo Luiz Pedro? Que sem o apoio familiar, o ser humano muitas vezes, né, não é de nada nesse mundo, é isso? Pois a família, Júlio, o alicerce. A família junta constrói, a família junta, Deus abençoa. Estamos hoje conversando aqui com o político Luiz Pedro. Luiz Pedro, eu sempre vi você ali no bairro do São Gonçalo. Você sempre morou ali? Sempre morei ali. Nunca saiu dali? Eu saí assim para trabalhar. Eu tinha uma profissão como instalador e trabalhava para o Banco Real, fazendo instalação de online. E foi a época que chegou online para os bancos. E eu viajava muito. Saí há alguns anos, pouco tempo, para melhorar o acesso de chegada e de saída. Entendeu? Mas mesmo no fim de semana, quando eu podia estar aqui, eu estava, mas nasci e estou me criando aqui. Isso, rapaz, eu que faço aqui o jornalismo da Itaenga FM e outro dia eu passava ali pela Câmara Municipal, onde acontecia um evento importante de entrega de casas, né, aos cidadãos e cidadãs que puderam se cadastrar. E eu vi Luiz Pedro também estava ali presente, deu seu depoimento, suas falas, e eu disse, rapaz, Luiz Pedro é um político também que fez parte da história de Lagoa de Itaenga, continua fazendo parte da história do nosso município, contribuiu, né, na parte política, com suas ideias. E neste ano de 2025, Luiz Pedro, a nossa Câmara Municipal, a sede do Poder Legislativo aqui do nosso município, completou 65 anos, né? 62, né? Deixa eu corrigir aqui. 62 anos 62. Que foi instalada a Câmara Municipal de Vereadores do nosso município. 65 completará o município em breve, né? Respondendo aí... Pronto, aí Luiz Pedro também fazia parte também como vereador. Ô Luiz Pedro, quando que foi o seu primeiro mandato que você resolveu arriscar? Mas é a primeira vez que você resolveu colocar o seu nome, colocar a sua cara a tapa na sociedade, para representar o povo naquela Câmara. Você
foi eleito ou você tentou várias vezes até chegar a se tornar vereador? Eu tentei várias vezes, Júlio. Meu pai teve o primeiro, foi convidado, né, para fazer parte na chapa, na época de Sebastião Menino, que era muito amigo, e papai não tinha, assim, ele achou que não tinha currículo, assim, não tinha entendimento para concorrer a uma eleição para vereador. Aí ele fez, eu tenho um filho que está trabalhando, eu estava na Bahia, aí recebi o recado. Aí eu disse, aceito, pai. Aí concorri, perdi a eleição, né? Perdi não fui eleito, né? Aí Lembra do ano? Hã? Lembra o ano? Lembro do ano, foi 93. 93. Aí passou-se os tempos, veio a parte do segundo, ele tirou o mandato, Sebastião Menino, e entrou o seu paizinho. Eu não fui eleito, eu não fui candidato com o seu paizinho, na chapa do seu paizinho, sim, na chapa de Fernando. Não fui eleito, mas continuei trabalhando e acreditando. Mas quando foi que aconteceu o seu primeiro mandato de vereador aqui no município? Qual foi o ano que, enfim, Luiz Pedro, depois de algumas tentativas, conseguiu o seu êxito, conseguiu se eleger vereador? Pois é, 2001. 2001, há exatos 24 anos atrás, hein? Foi. 2001, eu saí na chapa, concorri na chapa com o ex-prefeito, né? Que é Carlinho do Moinho, e me alonguei até 2012. Você esteve como vereador durante quantos mandatos? 4. 4 mandatos. 4. E também você arriscou ali colocar o seu nome para a Câmara Municipal para ser presidente, né? Foi presidente de lá quantas vezes? A presidência? 3 vezes. 3 vezes presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Mas antes de você, com esse êxito aí de ser 3 vezes presidente da Câmara, teve outro vereador em nosso município que bateu o seu recorde, teve mais vezes na Câmara ou não? Teve, o seu Joaquim mandou. Foi o único que conseguiu... Foi. É o seguinte, o segredo são considerar todos os vereadores, o presidente só é a pessoa que vai assinar papel e vai dirigir a entidade, mas que tem que ter um administrador. Mas é a consideração que o presidente da Câmara deve ter com os demais vereadores. Até a minha época, eu escutava que a oposição, o vereador era dividido. Entendeu? Evento que o vereador não ia, porque era situação, ou oposição. Então, eu aprendi muito nesse caminho, e quando eu presidi a Câmara, eu não fazia uma reunião sem comunicar, que é o direito, mas considerava também aqueles que tinham a obrigação superior, em caso de saúde, etc., em caso de saúde, e eu considerava ele como tivesse no momento, repassava as matérias, tá? E às vezes ele até assinava seguia o entendimento da Câmara. Eu estava confundindo aqui as datas, mas foi exatamente, eu me lembrei agora, Luiz Pedro, que foi exatamente em 1965, né, que foi instalada a Câmara Municipal de Vereadores aqui do município, que Lagoa de Itaenga foi elevada à categoria de cidade, foi exatamente em 1963, né? E depois, 2 anos depois, enfim, instalou-se a Câmara. A Câmara sempre foi ali, né? Uhum. Sempre foi ali. Ô, Júlio Filho, em 60, começou antes a luta para municipalizar Lagoa de Itaenga de Paudalho, que era uma, como é que se diz, podemos falar, era uma vila, né?
Isso. de Pau d'Alho. Aí teve a luta, por ser muito distante também, teve a luta para municipalizar Lagoa de Itaenga. Em 64, foi uma lei 496, a lei 496 que elevou Lagoa de Itaenga a ser cidade. Então, por esse caminho entrou um prefeito interino, até que resolvesse a situação. Que foi o interventor na época, né? Foi o seu Eusébio Lins. Seu Eusébio Lins, que era irmão do seu que foi Toninho. o primeiro, né? Que foi o primeiro Foi. até regularizar ali a situação e tornar-se ali que Lagoa de Itaenga estava liberto de vez Exato. do município de Pau d'Alho, não é isso? Foi. Então, o primeiro prefeito, vice interino, né? E o primeiro prefeito eleito de Lagoa de Itaenga foi João Vieira Bezerra, que tinha o apelido de Joca Cabeludo. Ele administrou com voto direto, o voto democrático, né? Ele concorreu, ele disputou com o Dr. Sérgio Petribu e venceu a eleição. O Matutinho lá da cerâmica, lá na beira do rio. Entendeu? Então, seguindo esse raciocínio, Júlio, Lagoa de Itaenga elegeu o primeiro prefeito da zona rural. Eu estou falando o prefeito que veio da zona rural. Paizinho, 2 mandatos, né? Veio Fernando. E agora, da zona rural, que eu posso falar que é a zona rural, que ele nasceu ali no Lameiro, etc, Dimas de Natanael. Aí, minha gente, o Luiz Pedro, né, falando um pouquinho da sua trajetória política. Ô Luiz Pedro, agora você, quando a gente fala agora para o momento atual, né, você já há um tempo está ausente da política de forma direta, onde você não colocou seu nome para disputar uma vaga na Câmara, mas mesmo assim você também apoiou sua filha, né, a Dilma, né? A Dilma, ela não conseguiu o êxito, mas você, em algum momento, pretende também voltar novamente a enfrentar aí outra eleição, ou vai continuar apostando na sua filha que não venceu as eleições em 2024? Ô Júlio Filho, para Deus nada é impossível, né? Mas eu vou continuar, em nome de Jesus, apostando na minha filha. Ela está preparada, ela é uma menina que aprendeu muito. Ela quando eu entrei para concorrer às primeiras, era, posso dizer, pequena, né? Muito jovem, muito sem idade, mas ela me ajudou muito, até hoje me ajuda, né? Me ajuda, mas na política ela era a pessoa que eu podia confiar no trabalho dela, de ela sair pedindo voto, preparar aquele aparato que uma campanha tem, né, Júlio? E ela, por isso, eu ouvindo o diálogo dela, o que ela fala da política, eu achei que ela estava preparada, eu acho que ela está preparada. E está preparada. Então, eu vou, se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou continuar apoiando ela. Ela teve quantos votos? E, do seu ponto de vista, o que faltou de fato para ela suceder o seu pai na política, numa vaga de vereadora? Ela obteve 132 votos. Aí, 132 votos é muito voto. 132 pessoas numa fila para votar, num pensamento só, é muito voto. Mas a gente saiu, eu tive aquele problema do acidente, fiquei fora do cenário político por conta do acidente. E ela, trabalhando como professora,
E como o senhor sabe, o povo de Lagoa de Itaenga sabe, eu era da linha do Moinho até 2013, e o povo conhecendo a Dilma na linha do Moinho. Ou seja, quando ela foi para o grupo de Natanael, o pessoal estranharam. Muitas vezes eu chegava nas casas e falava: ô, Dilma, seu pai não é da linha do Moinho? Aí ela dizia assim: era, bem que você falou, era, mas não é mais. Meu pai, por questão diversa, não estou falando do prefeito Carlinho do Moinho, mas atenção que faltou no meio campo, e principalmente na doença. Tenho respeito por Carlinho do Moinho. Ele é uma pessoa trabalhador, mas os tempos mudam. Ele foi para Carpina, aí perdeu o alinhamento com os amigos. Ele veio, Dona Graça foi prefeita 2 mandatos, Dona Graça era prefeita de fato. Mas quem administrava Lagoa de Itaenga era Carlinho. E ele é trabalhador. Mas a política tem um tempo que o povo cansa, Júlio Filho. Por achar uma administração assim um pouco... muita gente mandando com autoridade, porque a autoridade é Deus e o eleito para administrar. Aí vai se perdendo, vai criando insatisfação. Então veio essas mudanças por conta do tempo e das pessoas achar que e não tem outro. Mas tem o Deus primeiramente, e a renovação. A gente vai envelhecendo, a juventude vai criando outras pessoas, outros representantes para administrar, e é coisa que deva acontecer, porque imagine um time jogando 20 anos, por exemplo, 25 anos, envelheceu, o time envelheceu. Tem que ter a juventude, outra liderança mais jovem, para continuar o time. Estou querendo dizer que essa gestão de Dimas, ela é a gestão da oportunidade. E daí em diante, quando Dimas, Deus sabe o tempo que ele vai passar, mas que ele prepare sempre a juventude para o amanhã, para dar continuidade no desenvolvimento, no progresso. E você, Luiz Pedro, o que realmente marcou a sua trajetória como vereador, como presidente da Câmara? O que marcou o acontecimento assim marcante que você contribuiu para Lagoa de Itaenga, na sua época, crescer? Ô Júlio Filho, quando eu recebi o convite para concorrer, eu gosto de assumir, vestir a camisa, como o velho ditado, e tentar fazer com competência, sabe, Júlio? Então, o que marcou foi o seguinte: eu fui vereador em uma gestão antes, e tinha a Câmara de Vereadores que tinha o telhado danificado, telhas pesadas, pingando muito, aqueles quartinhos lá dentro, aqueles compartimentos dentro do salão de reunião, que eu acho que o senhor lembra, o senhor é jovem, mas o senhor lembra, que a secretaria era dentro do salão de reunião, a cozinha era dentro do salão de reunião, o banheiro
sanitário, era dentro da reunião, não tinha água, era uma caixa d'água que fica ali atrás de Valdo ali, uma caixa d'água que o trator trazia água para abastecer, e muitas vezes faltava água. E eu fui me inteirando disso. Eu disse, um dia que eu chegar aqui, e até presidente, eu mudo essa história. Eu estou dizendo o que me levou a eu mudo essa história. E sim, aconteceu. Tinha aquele bequinho entre a delegacia e a Câmara hoje. Tinha um bequinho ali que saía lá no Almoxarifado. Muito rato, era muito inseto, né? Inseto. Tinha aquele muro era aberto, o que dá acesso ao Almoxarifado. E eu tinha esse sonho de mudar aquilo ali, Júlio. E os homens vinham trabalhar, em termos de água, os homens vinham trabalhar na delegacia, tempo de festa, os homens ficavam sufocados sem tomar banho, sem ter água. Porque às vezes faltava água, era obrigado a trazer lata d'água e etc. Pedro, mas até agora não teve assim, você teve a sua ousadia, mas lá pra cá a gente assim ainda espera que alguém seja mais ousado, né? Porque aquela Câmara aqui de Lagoa do Itaenga é uma Câmara que recebe o povo, tem ali o seu espaço físico, mas ainda é um local pequeno, um local ainda que precisaria ser mais ousado. Se você for, eu até me surpreendi com o tamanho ali da Câmara Municipal de Feira Nova, né? Uma Câmara que realmente tem ali muito espaço, né? A daqui deveria ser ainda mais ousada no tamanho, né? Pois é, muito positivo, Júlio Filho. Quando eu assumi ali a presidência, eu fiz a reforma, primeiro no plenário, que eram as cadeirinhas e o birô, os birôs, era um cavalete botado uma tábua com fórmica. Eu mudei a história, aquele plenário lindo, que é bonito, aqueles assentos lá, e tentei mudar aquelas tesouras que eu estava achando que estava danificada e podia ter um acidente. Como o senhor falou, ali é um espaço não é só para os vereadores, para uma pesquisa, e etc, etc, etc. Quem procurar ali. Então, eu subi para ver a tesoura. Sabe o que aconteceu? Eu caí lá de cima, pisei no início da madeira, do lado da delegacia, caí com tudo, Júlio. Partiu tudo aquilo ali. E o pior, Júlio, que a lei, Tribunal de Contas, ou seja, a lei, não dava direito, se dá agora, não sei, de orçar dinheiro para a reforma de Câmara. Veja o erro já na lei, viu? Aí então, o que aconteceu agora? Aí eu vi que tinha a despesa da Câmara, eu comecei a apertar a despesa para sobrar algum dinheirinho para fazer a reforma. E eu fui tomando gosto, arranquei aquele salão de reunião, Júlio, era melhor que tivesse começado do final, porque eu tirei aqueles quartinhos todinho ali, desculpa a expressão, fiz banheiro unissex descendo aí, foi uma escada, dividi aquela câmara para o almoxarifado, fiz a cozinha, fiz um reservatório de água com 11 mil litros de água, botei uma televisão lá para fim de pesquisa e proporcionar também um telão para melhorar as divulgações, mas cobri a casa, alicercei com ferragem, então cobri aquela casa, tirei o telhado, botei teia de 8 milímetros, melhorei, mas por não ter muito, e fiz um projeto, e paguei um projeto. Se
tiver na Câmara, que não deve ter destruído, para melhorar, fazer o térreo, fazer a secretaria e garagem para o vereador, e fazer a parte de cima, os dois compartimentos, né, que tenha os dois compartimentos, tem o salão de reunião e tem a outra parte administrativa, fazer uma laje e construir. Foi tudo determinadozinho, tudo determinado, os compartimentos, as salas de vereadores, tesouraria embaixo, para facilitar, que o setor já estava maduro. Mas depois nasceu um sonho de falar com o prefeito na época, que foi Carlinho, de pegar aquele espaço que era o jardim ali junto do Banco Bradesco, que agora mudou assim aí, né? Que era o jardim, era ali, né? E comprar aquela área para trás, que era de Bastião Cândido, de seu Zé Cândido, para fazer a Câmara ali. Mas ainda eu fiquei pensando, não vai dar, mesmo construir pavimento superior, é muito imprensado ali. E andamos, eu não vou dizer que o Carlinho não permitiu, sim permitiu, disse que eu falasse com o advogado, fosse em Paudalho e tivesse o conhecimento que aquela Câmara ali ainda estava na administração de Paudalho. Então, doutor Antônio foi, mas era muito fundo a chegar a concluir o processo. Aí pegar um terreno grande para construir, mas ao dinheiro. Na minha época, Júlio, eu terminei a terceira gestão como presidente com 94 mil. 4 mil. Então era compromisso para vereador, para zelar do prédio, para quem quer zelar, senão vai alguém que vê aí for deixando, não, vou deixar para outra gestão, termina um acidente e o presidente é responsabilizado. Então, melhorei muito aquele prédio e todo que chega foi uma coisinha ali, disciplinei aquela frente da delegacia para o mercado de Valdir, que era a câmera recuada, eu fiz aquele gradeamento ali para melhorar o acesso, né? Ou seja, para ficar melhor ali a chegada da Câmara. E botei aquelas pedras frias ali naquela calçada que a turma era vez se acidentando ali. Eu trabalhei muito, mesmo sem recurso. Meu carro era um Fiat. Eu, quando terminei a minha gestão, eu estava pagando o consórcio do Fiat ainda. E minhas contas foi aprovada por ressalva. Aí vem as segundas intenções daquelas pessoas de má fé. O Espírito passou por ali, desviou o dinheiro. Era o contrário, eu trabalhei de eletricista, empurrei carro de mão ali, entendeu? Ajudei muito ali na construção de massa para lá e para cá para ver aquele prédio. Eu estou falando no meu sonho de chegar ali. Gente, o bate-papo foi bom, né? A gente ouviu aí um pouco da trajetória de Luiz Pedro como vereador, como presidente da Câmara. Então, fica aí um pouquinho, né, da história política da Câmara Municipal, ouvindo aí mais um que representou, né, a política itainguense. Muito obrigado, Luiz Pedro. Nosso programa chegou ao final, né? Foi só aquele bate-papo breve, né, mas bem objetivo. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, pela sua disponibilidade em comparecer hoje em nosso espaço. Ok, muito obrigado. Deus, primeiramente, agradeço Júlio Filho, todo o povo que nos assistiu, a paciência, a minha esposa em casa me esperando, e ela recomendou, disse assim: vá, meu filho, vá com Deus e volte com Deus. Eu estou lhe esperando para a gente almoçar. Então, eu quero agradecer ao Eu nunca tive a curiosidade de saber o nome da sua esposa.
Terezinha. Dona Terezinha, um abraço para a senhora, viu? Obrigado também pela sua sintonia, pela sua amizade. Ela que mora junto com o Luiz Pedro e família no São Gonçalo. O São Gonçalo é o bairro irmão do bairro do Matadouro, onde eu moro. Pois é. Ô, Júlio Filho, com a permissão, aí, todos os prefeitos que passaram aqui fizeram a sua parte, entendeu? Cada um que passou aqui fez sua parte. E quando Lagoa de Itaenga vai fazer 62 anos, em 20 de dezembro, foi eleito mais um prefeito da zona rural. Então, uma pessoa de cabeça, uma pessoa que com 6 meses de mandato, já está renovando a frota, já tem 4 ônibus grandes, tem 2 trator, uma van, um espim, uma ambulância, e está para chegar mais. Ele é um menino novo de cabeça. Então, Lagoa de Itaenga está numa boa mão. E em termos da cultura, a cultura está indo bem, está pagando bem, a medicação não falta, entendeu? Então, que Deus ilumine ele de fazer uma boa gestão, que já está fazendo, o sinal já está mostrando, e que Deus abençoe. Pronto, minha gente, ouvimos aí o ex-vereador, o itaenguense Luiz Pedro, aqui no programa Itaenga Notícias. Vem aí Manuel Antônio para comandar a tarde Superbrega. Amanhã tem o Itaenga Notícias, é bom saber, que vai comandar é Moisés Lins, e eu volto na quinta-feira conversando com outras pessoas que representam o nosso município. Valeu! CYX 824, Rádio Comunitária